Olá, tudo bem? Eu tô gravando esse segundo videozinho sobre o A.G. Wells com mais informações para as pessoas que realmente gostaram e quiserem se aprofundar um pouco nas discussões da obra dele, né? Então, é importante ressaltar que muitos críticos consideram ele o pai da ficção científica, porque além dele entender de fato como articular esses contrastes necessários para que a história fosse interessante, ele tinha assim uma qualidade poética e filosófica mais aprofundada do que a maioria dos autores da ficção científica. Então, por exemplo, ele dizia que quanto mais fantástico fosse o fenômeno que ele queria descrever, mais simples tinha que ser o ambiente que ele ia criar ao redor disso, para que esse novo, né, que esse crítico criou aqui, esse conceito que a gente já discutiu em aula, ficasse bem destacado e o leitor pudesse, de fato, mergulhar ali na estranheza ou na criatividade daquilo que ele estava propondo como fenômeno, né? Eu falei no outro vídeo que o Wells tinha ideais socialistas e isso se justifica porque, por exemplo, as origens dele, embora não sejam desonradas nem nada, estavam distantes até de ser de uma classe média. O pai dele era um gerente de comércio, a mãe dele trabalhou muito tempo como empregada doméstica de uma grande família lá de Kent. Então, assim, ele começou a vida dele como aprendiz de um negócio de panos que não deu muito certo, depois ele foi professor estagiário, ele conseguiu uma bolsa por conta desse trabalho numa universidade que não era muito reconhecida, não tinha muito renome, mas onde permitiu que ele conhecesse o Thomas Huxley, que era um grande biólogo na época, e ele aprendeu coisas que talvez ele nem tivesse aprendido numa universidade tradicional. Mas o fato é que pro Wells chegar a ter um reconhecimento, um espaço social, foi tudo muito difícil, porque a forma como a Inglaterra se organizava socialmente na época não era meritocracia, né? Então você tinha que ter um berço, você tinha que ter nascido, você tinha que ter experimentado uma origem de fato nobre ou aristocrática para que você tivesse determinados espaços, né? Então ele é um sujeito que, com todo o talento que ele tinha, se ele tivesse um berço melhor, ele com certeza teria tido maior espaço na época. E ontem mesmo eu estava assistindo um filme, O Coração do Mar, que é inspirado na história real que deu origem a Moby Dick, e até lá nos Estados Unidos isso também se refletia, essa forma de compreender o mundo de aristocrática, né? Porque os baleeiros lá de Kentucky, quem era filho de baleeiro e estava no comércio das baleias há muito tempo, tinha um espaço que o sujeito podia ser o melhor marinheiro do mundo que ele não tinha, né? Então essa ideia de que para você ter valor você tem que ter nascido de um determinado jeito, era muito forte na Inglaterra dessa época e se refletia inclusive nos Estados Unidos, que foi um lugar que recebeu essa cosmovisão por conta da colonização. O Wells trabalhou como professor de ensino fundamental, primeiro no País de Gales, mais tarde no norte de Londres. Ele se casou 2 vezes, ele começou escrevendo artigos para o jornal científico e depois ele começa a sua carreira de escritor. Ele teve uma carreira de escritor bastante prolongada e no final dela o Wells havia se tornado um dos escritores mais famosos do planeta, tá? Com todas as dificuldades sociais que ele teve que experimentar. Os críticos às vezes distinguem seus escritos até 1914, quando ele produziu na maior parte ficção, e seus escritos desde a Primeira Guerra Mundial até a sua morte, em que o jornalismo e a não ficção desempenham um papel importante. Então eu falei para vocês no vídeo anterior que ele escreveu uma série de romances, de várias, todos voltados para a questão da ficção científica, mas em temas diferenciados. E depois ele vai também aí por uma carreira ensaística bastante profunda e interessante, né? Esse crítico ele destaca que antes ele tinha uma visão muito evolucionista, coberta ali por um ateísmo, bastante tecnicista, e depois ele começa a ter uma perspectiva mística a respeito do cosmos, né? O que significa dizer que ele tinha uma tensão formal e genérica entre a ficção realista que ele escreveu e a sua ficção científica. 2 modos que existem uma dialética incomum e íntima em sua obra. Então ele era capaz de ir até a coisa mais fantástica, uma cosmovisão mística, até uma coisa mais realista, técnica e elaborada dessa forma, né? O Wells publicou a primeira versão da Máquina do Tempo no Science School Journal, que era uma revista de pequena circulação, em 1888, sobre o ostensivo título The Chronic Argonauts. Argonauta aqui fazendo uma referência ao mito do Jasão Velocino de Ouro, né? Uma expressão que lembra um pouco um diagnóstico médico.
Esse viajante no tempo, como eu disse lá, ele vai para o futuro e ele descobre uma sociedade, primeiro hedonística, né, dos animaizinhos, os humaninhos estúpidos, ali os Eloys, e depois ele descobre os Morlocks, que são umas criaturas noturnas que devoram os Eloys. E depois ele vai mais adiante ainda e descobre que o ser humano evolui para uma espécie de coelho, uma coisa assim. E aí também pode estar embutida uma crítica à teoria da evolução, no sentido de que para a humanidade, na verdade, a gente não tem uma evolução, a gente tem uma involução possível, né? O pessoal acha que esse livro pode ter um fundo de crítica social a essa estrutura de classes da Grã-Bretanha, né? Ou uma tentativa bastante condensada de pensar o tempo longo e, em particular, as implicações da teoria do Darwin, que o Wells tinha absorvido através do Huxley. Deixa eu ver o que mais a gente pode falar sobre a máquina. Se a gente for olhar a máquina do tempo do ponto de vista filosófico, a gente pode acabar perdendo o que de mais importante ela tem, que é a questão da narrativa, né? Porque a gente vê ali uma peça de uma textualidade autorreflexiva, assim. A gente vê, e isso está presente na maioria dos contos do Wells, um ambiente contemporâneo comum, uma espécie de estratagema, um objeto ou circunstância que abre visões de novos mundos estranhos, né? Que é a ideia do novo que a gente discutiu na aula passada. A gente vê esse contraste, né? Eu já falei para vocês que ele procurava colocar um ambiente bem simples e um fenômeno bem fantástico ao mesmo tempo. E ele usa essa chave para toda a ficção científica que ele produz, né? O que mais a gente pode falar sobre a escrita do Wells? Falei para vocês sobre a ilha do Dr. Moreau, e além da questão da discussão da manipulação genética dos animais, etc., ali a gente tem uma espécie de retomada ou uma reelaboração pós-darwinista do Frankenstein, porque a gente vai ver ali animais que são humanos e não têm nome. Essa questão de não ter nome no Frankenstein é muito forte, a gente vai ver isso quando a gente lê a semana que vem, mas aqui no Dr. Moreau também aparece, e nós humanos gostamos de nomear a nós mesmos e tudo ao nosso redor, né? E a gente gosta de articular, assim, elaboradas teias de relação entre essas nomeações, né? Então, quando ele escreve uma novela sobre a proximidade da humanidade e da animalidade, o Wells tinha alguma coisa em mente, alguma coisa darwinista. A Ilha do Dr. Moreau é a primeira grande novela sobre essa revolução de pensamento. E ela foi escrita 3 décadas depois de A Origem das Espécies do Darwin. Foi esse o tempo que a chocante ideia de Darwin levou para se imiscuir de modo devido na cultura popular. Até ali a gente tem essa ideia do homem como o rei da criação e uma criatura diferenciada. Apesar de todas as críticas que a gente possa ter sobre a teoria da evolução do Darwin, ela deu pra gente essa perspectiva de que nós também somos criação. E talvez isso ajude a gente até a encarar a ecologia e as formas de tratar a natureza com um pouco mais de humildade, né? É um livro bastante interessante, vale a pena a gente observar. Sobre a Guerra dos Mundos, eu já falei pra vocês sobre o grande fenômeno que foi lá, né? A invasão dos alienígenas na Inglaterra da época. E a gente pode pensar que toda essa fobia foi um prenúncio do que seria a fobia que os ingleses tiveram com relação à possível invasão dos alemães na Inglaterra, né? Então, assim, toda a obra do Wells é uma grande ilustração e comprovação daquilo que se fala do artista como antena do mundo, né? Porque tudo aquilo que ele escreveu, por mais fantástico que seja, estava profundamente ligado às coisas que ele vivenciava, observava e sobre as coisas sobre as quais ele pensava. E a gente relaciona isso de forma muito clara. Tem muitas outras obras pra gente discutir, isso é uma coisa que você, se gostou dele, tem que ir ler. Tá bom? Um beijo, tchau, tchau.